A Josi dispensa apresentações, né? Acho que pode começar já. Então tá bom. Mas queria pelo menos agradecer a sua generosidade de estar com a gente hoje, ter lido esse livro na pandemia e ter estudado tanto sobre ele e sobre a literatura negra. Obrigado, Josi. Eu que agradeço, viu, a oportunidade. Eu fiquei muito impactada com a leitura, mas antes de falar dela, queria desejar boa tarde a todas, todos, todes, né? E dizer que isso é uma conversa, né? Eu não sou crítica literária, não sou especialista na obra da Carolina Maria de Jesus, sou uma leitora, tenho algumas afinidades em termos de atividade profissional, mas mais do que isso, eu sou uma aprendiz. Então, depois que eu falar um pouquinho das coisas que eu pensei sobre a obra, sobre a minha leitura dela, todo mundo está convidado a participar e a contribuir, tá bom? Eu vou começar falando só para quem não conhece a obra da Carolina Maria de Jesus, até porque isso aqui vai ficar gravado, imagino que o Marginalia deixará disponibilizado para consulta pública, então é bom para quem for se inteirar desse tema já ter uma introdução. A gente vai discutir o livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, da Carolina Maria de Jesus. Eu li uma edição disponibilizada pelo Fagner, que foi a 10ª edição da editora Ática, de 2014, né? Já em cima de uma versão de 1992 e não da versão original, que é de 1960. Portanto, é uma versão que recupera muito mais o modo de escrita original da Carolina Maria de Jesus do que a versão publicada em 1960, que teve muitas intervenções do editor da obra, né? No caso, Audálio Dantas, jornalista. Mas depois a gente fala mais um pouquinho sobre isso. Esse livro, segundo recentes reportagens, já vendeu mais de 1 milhão de cópias fora do Brasil. Já foi publicado em 15 idiomas fora o português, né? É um livro que tem uma narrativa situada em São Paulo na década de 1950, mais especificamente na favela do Canindé. Foi publicado inicialmente em trechos pela reportagem do Audálio Dantas na Folha da Noite, em 1958, e é o diário dessa escritora, que é uma mulher que nasceu em Sacramento, em Minas Gerais, em 1914, né? 2 décadas e um pouquinho mais depois da abolição da escravatura. Ela é preta, ela mesma se intitula, se denomina assim. Ela morreu em São Paulo em 1977. Ela tem várias obras, eu contei 10 numa rápida busca, né? Entre elas, Casa de Alvenaria, volumes 1 e 2, que foi publicada agora em 2021 pela editora Companhia das Letras. Tem, entre outros, o Diários de Betita, que é de 1977, uma obra póstuma. Tem Pedaços da Fome, de 1963. Tem um disco, né? Então, depois que eu comecei a ler o livro, eu me interessei por ouvir o disco que foi gravado pela voz, com a voz e as composições da própria Carolina de Jesus, que é de 1961, pela RCA. Eu recomendo, vocês devem ouvir. Quem leu e se interessou pela obra dela e não escutou esse disco, tem, inclusive, no YouTube, tem uma aula, eu anotei o link, depois posso disponibilizar. Tem um professor que dá aulas sobre literatura brasileira e ele disponibilizou o disco completo com as letras que ele mesmo digitou, mandou alguém digitar. Então, é muito interessante ver isso também. Ela também tem o acervo no Instituto Moreira Salles, além de estar na cidade natal dela, em Sacramento. Ela tem o Instituto Moreira Salles, inclusive, tem um curso sobre ela e está fazendo uma exposição agora este ano. Então, esse é o nosso tema, mas eu não vou começar por ele, não, gente. Como a gente é um grupo de pesquisa que está com o pé na antropologia, com o pé na sociologia, com o pé na comunicação, com o pé na cultura, eu vou começar contextualizando um pouquinho esse panorama que a gente vai encontrar tão atual ainda na obra de Carolina Maria de Jesus. Então, eu vou começar
com uma matéria publicada recentemente no portal de notícias, agência de notícias Saiba Mais, que diz que no Rio Grande do Norte nós temos 600 mil pessoas que estão enquadradas dentro de um índice de pobreza e miséria. Aqui nessa reportagem, eles dizem que, de acordo com o parâmetro do Banco Mundial, uma pessoa é pobre quando vive com menos de R$ 450 por mês. Já o extremo da pobreza ocorre quando o indivíduo obtém mensalmente até R$ 150 por mês, o que equivale a R$ 5 por dia. No Rio Grande do Norte, 1,4 milhões de potiguares são pobres, e dentro dessa população, 600 mil vivem em situação de extrema pobreza, é o que equivale a 17% da população do Rio Grande do Norte. Também está disponibilizada digitalmente essa reportagem, se vocês quiserem também depois a gente coloca lá no canal do YouTube, né, Fagner, do Marginal, a gente pode colocar. Não sendo pouco isso, eu vou dizer sobre uma publicação rapidinha da procuradora aqui da gente, Marjorie Madruga, que ela diz que está lendo, por coincidência, o livro Quarto de Despejo, e ela disse que comentou o seguinte: é como se não se tivessem passados 60 anos por nossas vidas na busca pela sobrevivência nos lixões. Isso ainda está acontecendo aqui. E ela trabalha, né, com a questão de resíduos e lixões. E a fome voltou. Nós tínhamos saído, né, dessa linha da fome no mundo e a gente voltou para ela. Assim, eu quero dizer que eu não estou contente de estar dizendo essas coisas para vocês, não. E talvez eu devesse ter escolhido um livro para discutir mais utópico. Não é esse. Mas eu acho que é fundamental a gente falar sobre isso. Olha só, a Carolina, num dos trechos do livro dela, em que a Marjorie se focou, se centrou, ela diz o seguinte: quando cheguei do palácio, é a cidade, e os meus filhos vieram a dizer-me que havia encontrado um macarrão no lixo. E a comida era pouca, e eu fiz um pouco de macarrão com feijão. E o meu filho João José disse-me: pois é, a senhora disse-me que não ia mais comer as coisas do lixo. Foi a primeira vez que vi a minha palavra falhar. Eu disse: é que eu tinha fé no Kubitschek. A senhora tinha fé e agora não tem mais? Não, meu filho. A democracia está perdendo seus adeptos. No nosso país, tudo está enfraquecendo. O dinheiro é fraco, a democracia é fraca e os políticos fraquíssimos. E tudo que está fraco morre um dia. Eu também tinha destacado essa fala na minha leitura, eu achei isso não só atualíssimo, como extremamente preocupante. Aí a gente pensa, como é que fica a nossa situação hoje, se a gente considerar todos os avanços do pensamento, né, os avanços da ciência, o acumulado de discussões filosóficas que a gente tem, as lutas políticas que a gente empreendeu, por exemplo, a questão do feminismo, né? Quando a gente está lendo o texto de uma mulher preta de 1950. Como é que a gente situa essa leitura no nosso tempo hoje? Como é que a gente situa o nosso tempo hoje, considerando o tempo já passado desde que ela escreveu esse livro, né? Tem um texto que eu recomendei ao grupo do Marginalia, que é muito interessante, é de uma professora do PPGEM, Denise Carvalho, né, em que ela vai falar sobre o legado do sistema colonial escravagista como base para a gênese do sistema capitalista no Brasil, a persistência do racismo no cotidiano da população negra, né? Só para a gente entender. E aqui ela apresenta uma classificação que eu quero mais tarde recuperar na minha fala. Ela diz que o IBGE classifica que a população negra é composta dos indivíduos pretos e pardos. Então, a gente já vai começar a pensar sobre onde se situa a
atuação hoje no nosso cenário político, no nosso cenário social, no nosso cenário cultural. Então, anotem isso. Negra é a população preta e parda conjuntamente. Aí, nesse texto, ela vai falar sobre várias coisas, vários fatores que vão produzir esse sistema excludente e até o sucesso do capitalismo no nosso país para um determinado segmento da população. Ela diz o seguinte: a questão racial brasileira é demarcada por elementos de estigmatização no imaginário social que associam a representação das pessoas negras a uma herança negativa, constituída no período escravocrata e marcado por desigualdades, estigmas e discriminação, ao passo que a população branca é beneficiada por um conjunto de privilégios mantidos sob uma justificativa estrutural, por vezes negados, considerados ausentes ou mantidos sob uma guarda silente. Não vou continuar lendo o texto da Denise, porque nosso objetivo é ler a Carolina, mas vocês vão vendo aí, né, onde se situa esse texto da Carolina, o que faz com que ele seja mais forte ainda do que... Não sei se é possível, eu vou voltar atrás nessa minha afirmação. Não é possível ser mais forte do que ele já é em nenhuma circunstância, mas a gente vai entendendo melhor onde se colocam as questões que a Carolina traz no livro dela, né? Então, dito isso, eu queria falar sobre o meu lugar de fala aqui nesta tarde, né? Com esse tema, para dizer para vocês que eu não sei qual é o meu lugar de fala. Eu ainda estou construindo esse lugar de fala, apesar de estar falando há tanto tempo como professora, como jornalista, como apresentadora de programas de televisão. Eu não sei qual é. E eu vou dizer por quê. Aquilo que eu falei sobre o que é a população negra no Brasil, né, segundo o IBGE, que são pretos e pardos, eu sempre respondi que era parda, porque eu não posso me considerar branca. Embora, no momento em que eu decidi me considerar parda, portanto negra, eu já escutei muita gente dizendo: mas você não é negra, né? Você é não branca. Já me disseram isso, eu sou não branca. E eu fiquei pensando, o que é um não branco? Né? Eu acho que esses rótulos todos não deviam ser necessários, mas eu acho que eles são necessários como afirmação política e para a gente pensar o nosso lugar nesse mundo que se revelou tão incompreensível para mim, pelo menos. Esse mundo atual me colocou no lugar da perplexidade. Carolina está perplexa, ela diz isso no livro dela. Eu estou perplexa também. Eu não, por exemplo, perdi meu lugar de fala, porque meu lugar de fala eu achava que era o lugar de fala das pessoas brancas. Por que eu achava isso? Porque eu sou da classe média, né? E por questões de estudo eu cheguei num nível de elaboração, de erudição, etc., que o doutorado dá para a gente, um pós-doutorado dá para a gente. Então, eu estou no pico da pirâmide do ponto de vista intelectual. Financeiro, não, eu nunca saí da classe média, mas do ponto de vista intelectual, digamos que eu fui para o topo da pirâmide. E não é o lugar que os pretos, principalmente os pretos, ocupam. Os pardos ocupam com um pouco mais de facilidade, os pretos não, né? Então, se eu não tive tantas dificuldades para chegar lá, porque já parti de um patamar mais elevado, eu pensei que eu falava do lugar dos brancos. Mas escutar coisas do tipo, né? Você tem um cabeção, sente lá atrás na escola porque eu não vejo nada atrás de você. Porque meu cabelo já era assim. Já usei cabelo liso, não tenho nenhum problema em usar cabelo liso, mas meu cabelo já era assim. Ou então, não alise seu cabelo porque você fica parecendo aquelas neguinhas de Nova York, com essa ênfase. Eu já escutei isso também. E já escutei de uma preta que eu podia usar meu cabelo como eu quisesse, porque isso concernia só a mim e não há proibições, né, em usar cabelo de um jeito ou de outro, independente da sua cor de pele, independente da sua textura de cabelo. E aí eu fui ler Carolina Maria de Jesus, que diz que se orgulha da cor preta dela e se orgulha do cabelo crespo dela, porque o cabelo dela é um cabelo obediente. Cabelo de preto é cabelo obediente, ele fica no lugar.
cabelo de branco é que a rebelde fica andando a cabeça toda. Eu disse, tá aí, encontrei uma coisa boa para pensar sobre o meu cabelo, né? Que é um cabelo cacheado, não é crespo, é cacheado, mas é um cabelo que sempre chamou atenção porque ele foge do padrão liso, né, branco, ariano, da raça pura. Eu estou falando ironicamente, claro, gente. Mas eu não posso falar do lugar de um preto, porque eu não vivi a realidade de miséria, escassez, opressão e interdição de fala, de atuação que muitos pretos enfrentam ainda hoje em dia e que a Carolina enfrentou. Então, decidi que eu não vou falar de um lugar, mas eu vou dizer para vocês que eu estou procurando um lugar para falar, tá certo? Aí, o lugar que eu encontrei para falar foi de também escritora, foi de leitora, foi de alguém que está perplexa com a obra da Carolina Maria de Jesus, está perplexa com o Brasil também, né? E eu vou fazer também muitos questionamentos, é mais isso que eu vou fazer do que afirmações, né? Eu vou começar com um questionamento que eu até compartilhei com a Ângela Almeida, que me emprestou uns artigos aí sobre a Carolina, e com quem eu dialogo muito sobre essas questões de literatura. E eu falei para a Ângela que leu o Torto Arado, e eu comecei a ler o Torto Arado do Itamar Vieira Júnior, e achei o início genial. Um homem que assume a voz narrativa de uma menina negra de uma fazenda praticamente escravizada, não só a menina, como toda a família dela, e ele fala pela voz dessa menina. Eu achei genial esse artifício literário. Mas parei para ler no momento em que eu já não estava achando tão genial o artifício assim, né? Mas eu não posso opinar sobre o livro, eu não terminei de ler ainda. Aí fui ler Carolina Maria de Jesus e eu disse, não tem comparação. Não tem comparação a criação de um artifício literário para assumir uma voz no lugar do outro e ouvir a voz do outro, né, saindo da sua garganta. Não há comparação. Não estou com isso desmerecendo o Torto Arado, mas eu estou dizendo que o soco no estômago que eu levei lendo Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, não se compara com, apesar de uma certa inquietação, o deleite literário com que eu estou lendo Torto Arado. É outra realidade. Então, vamos lá. Vamos falar sobre a escrita da Carolina, não é? Antes da gente começar a nossa atividade aqui, Kênia estava falando sobre as discussões que ela ouviu de como seria essa interferência ou não na ortografia, na gramática da Carolina Maria de Jesus, porque ela só cursou até o 2º ano, na época dela, do curso primário, não é? Ela se alfabetizou e aprendeu a ler porque parece que a escola era muito boa e ela tinha realmente um intelecto superior, uma inteligência muito acima da média, e ela buscou a sua continuidade, né, de formação, de instrução sozinha. Mas isso não significa dizer que ela dominou a norma culta da língua, né? É impossível. Eu conheço muita gente com doutorado que não domina a norma culta da língua, né? E todos aqui conhecemos gente que não domina. Ela também não dominava, mas isso não quer dizer que ela não tivesse uma gramática, uma ortografia que ela reivindicava como sua e que ela dominava para exprimir aquilo que ela queria exprimir, expressar, dizer. Ela fazia isso, né? E ela fazia isso não é de uma maneira qualquer. Eu vou ler trechos do livro dela, que eu destaquei alguns, se vocês também tiverem, por favor, tragam, que vocês vão entender o que eu estou falando, e não só eu, né? A Conceição Evaristo, na abertura do Casa de Alvenaria, junto com a filha da Carolina, que é a Vera Eunice, elas falam, principalmente a Conceição Evaristo, que a Carolina ela criou uma língua, né, e um gênero literário. Ela criou uma língua que se chama pretuguês, né? A Ângela também viu isso lá no texto que ela me mandou, e que é algo
que se insurge contra essa norma culta, no sentido de que nós falamos de um jeito diferente e não queremos falar como a classe dominante fala. Esse é o nosso jeito e merece tanto respeito como a norma culta. E se a gente pensar bem, não faz nenhum sentido dizer que um jeito é mais legítimo ou outro só porque um é registrado como a língua da nação e o outro não está registrado porque faz parte da fala de uma minoria majoritariamente numérica que não tem força política para impor o seu modo de falar. Além disso, a escrita da Carolina é uma escrita poética, em que você percebe claramente uma força de criação, um cuidado formal, ela não escreve de qualquer jeito, uma beleza que muitas vezes dói, mas ela está lá, além da inovação que eu já falei. Tem humor, tem ironia, tem um poder de síntese incrível. Né? Eu não vou achar esse trecho agora, eu vou ler trechos aleatórios, mas eu vou falar desse que eu lembro, né, em que ela diz que a Vigilância Sanitária de São Paulo foi visitar a favela lá do Canindé, que ficava às margens do Rio Tietê, para dizer que o rio tinha água contaminada, poluída, que não podia ser utilizada e que os favelados tinham que saber que eles não podiam contaminar mais, nem usar nem contaminar mais. Isso está num parágrafo. E uma frase, no parágrafo seguinte, termina aquele trecho em que ela diz: então eles mandaram os favelados construir mictórios. Ponto. Ou um outro trecho em que ela diz que não gosta de beber porque ela tem responsabilidade com os filhos e ela não quer perder o senso, e ela foi para uma festa e dançou e bebeu e começou a perder o senso, então decidiu que ia dormir, foi para casa se deitar. Mas antes deu uma surra no filho José Carlos, que ele estava muito mal criado. E termina, e passa para outra parte. E com isso você vai se envolvendo na narrativa, e aí a gente percebe que tem uma força literária ali que não é comum, porque você vai se envolvendo, você vai lendo, você vai se horrorizando, como ela tantas vezes se horroriza com aquela realidade da fome, que o Audálio Dantas disse que é irritante em relação à quantidade de vezes em que ela menciona a fome. E ele quis diminuir porque irritava demais saber que alguém passa fome. A própria Carolina diz que só não dá importância à comida quem nunca passou fome na vida. Então, ela dá porque ela passou muitas vezes. E eu vim de classe média, mas a minha origem não é de classe média, é de classe pobre. E eu tenho um pai que passou fome, eu tenho uma avó, que ela já faleceu, que passou fome. A minha mãe já não passou fome, mas a minha avó passou. O meu pai passou fome, nós não passamos fome. Eu não posso falar da fome, mas eu posso falar de narrativas muito próximas de quem passou por ela, né? E isso me aproxima muito da Carolina, além das outras questões, do fato de ser negra, do fato de ter cabelo, eu não posso dizer que é obediente, mas cabelo que chama atenção, no fato de querer escrever e encontrar tantas dificuldades de lidar com a língua, e no fato de que minha família passou fome também. Né? E aí, o que produziu a leitura de tudo isso para mim, além de uma dor de estômago, aconteceram algumas coisas estranhas. Né? Primeiro, eu não dormi bem, depois eu pensei, a gente não avançou nada nesse país, porque a gente pensava que tinha avançado, mas a gente retrocedeu. Depois eu fiquei com um pouco menos de fome do que eu tinha, porque eu fiquei pensando na quantidade de pessoas que não comem. Isso não adianta, não vou dar comida para elas por não comer, mas foi esse o efeito que eu senti. E também eu comprei 2 livros da Carolina, porque eu pensei, se tivéssemos comprado mais livros e ela tivesse recebido dinheiro, ela não teria passado fome outra vez, ainda em vida, e ela passou. Sobre a fome, a Conceição Evaristo diz que essa fome que a Carolina passou, assim como a própria Carolina, não deve ser nem romantizada nem idealizada, né?
Nenhuma das duas, nem Carolina, nem a fome. E a fome dela não é só a fome de comida. E é o que os leitores parece que não entenderam. É uma fome muito maior, muito mais ampla, muito existencial, de não ter um lugar para ela nesse mundo, né? Eu acho que qualquer mente inquieta tem essa dificuldade de encontrar seu lugar no mundo. Eu pelo menos tenho. Eu acabei de falar que eu não sei qual é o meu lugar de fala, né? E eu estou sempre escapando do lugar que eu achei que eu tinha encontrado para estacionar. Estou usando palavras da Carolina. Ela fala assim: eu não tenho lugar para estacionar, né? Agora, claro que ela tem muito mais dificuldade do que eu, né? Do que pessoas como eu, para encontrar seu lugar, porque o mundo nega um lugar para essas pessoas. O lugar dela qual seria? O lugar da pessoa dócil, cordata, que ficasse no seu lugar, que falasse de forma simples, que não esperneasse, que não fosse pernóstica, como ela foi criticada por ser em algumas reportagens sobre o seu segundo livro. Porque um negro analfabeto, ele não pode tentar falar difícil, não pode alisar o cabelo, é muita ousadia. E quando eu pensava que eu me livrei do texto, quando eu acabei de ler, eu fui comprar frutas numa barraca de frutas aqui perto da minha casa e fui para a fila. Tinha uma mulher branca na minha frente e eu fiquei atrás dela. E do lado tinha uma mulher não branca, parda, né? A gente diria sarará, que é como a gente define uma pessoa que tem a pele mais clara, mas tem o cabelo crespo, mais crespo do que o meu, mas claro também, meio alourado. E ela estava encostada do outro lado, a fila estava do lado esquerdo e ela estava encostada do lado direito. E veio uma moça que estava atendendo todo mundo na banca e no quiosque e olhou assim ao redor e olhou para mim e disse: quem é o último da fila? E eu achei que era eu disse, acho que sou eu, né? O próximo a ser atendido, no caso. Eu acho que sou eu. Mas alguma coisa me chamou a atenção e eu olhei para aquela mulher que estava do lado direito. Ela não estava exatamente na fila, mas ela estava do lado direito, parada, com um saco de laranjas na mão. Aí eu falei: não é a senhora que está na minha frente, não? Aí ela só falou assim: é que eu queria pagar só essas laranjas. Ela já estava lá quando eu cheguei, eu só não tinha entendido que ela estava na fila e ela não falou nada. Ela não falou nada porque ela estava vestida com uniforme de empregada doméstica e porque eu tinha jeito de madame. Não é pelo tom de pele, não é pelo cabelo, mas é pela minha postura. Eu não tenho postura submissa. E ela tinha. E ela ficou calada e foi atendida calada e foi embora calada. E eu pensei: nós ainda não damos nenhuma importância a fatos como esse que acontecem cotidianamente, porque nós nem enxergamos. Eu quase não enxergava também. Eu quase não via que aquela mulher não ia falar nada, porque ela achava que eu tinha direito de passar na frente dela. E eu fiquei muito revoltada comigo, com a banca, com o Brasil. Aliás, eu estou muito revoltada com tudo isso. Vocês desculpem que essa minha fala é de revolta, porque não tem como não ser. E para diminuir um pouquinho a rotação da revolta, eu queria dizer o seguinte: eu tive uma avó loira dos olhos azuis, porque isso é a miscelânea brasileira de etnias, de raças, de cores, né? Então, minha avó era loira dos olhos azuis. Minha avó não tinha lugar de fala de preta. Nunca teria, porque ela era loira de olhos azuis e ela era enxergada por ser loira de olhos azuis. Mas a minha avó era analfabeta e a minha avó também tentou escrever, como a Carolina Maria de Jesus. Nunca teve um livro publicado e não tinha a genialidade da Carolina, embora fosse genial em outras coisas, mas não na escrita, né? E quando eu vi o texto do Audálio, né, dizendo que tinha editado o texto da Carolina de Jesus, que tinha descoberto ela, e hoje todo mundo diz, não foi bem ela que foi descoberta, foi ele que foi descoberto, porque a carreira dele, quando ele deu voz, né, a Carolina na reportagem dele, começou a ser alavancada, e hoje ele é conhecido como o cara que descobriu. Não estou desmerecendo o ato dele, muita gente passou por ela, a Reader's Digest passou por ela e não quis publicar, e o Audálio conseguiu fazer isso. Então, ele tem mérito de ter feito, mas não dá para dizer que ela foi descoberta,
né? Existem hoje críticos que dizem que ela descobriu ele, ela foi lá dizer para ele que escrevia, ela foi lá dizer, é isso que eu quero publicar. E ela se queixou quando ele tentou direcionar as publicações dela, Casa de Alvenaria, uma publicação direcionada por ele, ela disse que não era isso que ela queria escrever e deixou isso claro para todo mundo, né? Mas o que eu queria dizer com isso é que essas vozes, né, se loiras como a minha avó tem sua voz calada e não conseguiu uma proeminência nesse mundo por ser uma mulher. Ela nasceu muito próxima da Carolina. A Carolina nasceu em 1914 e a minha avó em 1916. A minha avó foi calada por ser mulher e analfabeta e pobre. A Carolina por ser mulher e semi-analfabeta e preta e pobre. Aí fico pensando, se ela conseguiu enxergar e lutou contra isso até morrer, nós não podemos fazer menos. Bom, era isso, gente. Agora, essa era a minha fala. Desculpa, eu estava muito emocionada, eu ainda estou. Falem, por favor, para eu poder engolir minha emoção um pouquinho. Obrigada. Parabéns, Josi. Obrigada, querido. Eu disse que eu ia ler os trechos, né? Não li nada. Depois eu leio os trechinhos dela. Alguém quer falar? Alguém que estuda, Viviane, esse tipo de literatura? Alguém fala alguma coisa aí, por favor? Eu vou falar sem lugar de fala, posso? Eu falei sem lugar de fala, por que não você? Eu notei umas coisinhas, realmente, Josi, assim, é uma leitura que não tem como não se impactar, né, pelo estilo, assim. Inclusive eu acho que pela poética, né? Porque no primeiro momento que eu li o Quarto de Despejos, foi assim meio desinteressado, mas ao mesmo tempo escutando essa coisa sonora que é do diário dela. E agora, para a tua discussão aí, eu estava vendo pela coisa da poética, assim, tentando não lightizar ou glamorizar a porrada, né, que dá na gente, mas assim, tentar ver esse lugar mais de deslocamento da linguagem, do que anunciar uma poética da revolta nela. E tem coisas muito legais, assim, do tipo, sei lá, no segundo diário de 58, quando ela diz assim, eu cato papel, mas não gosto, então eu penso, faz de conta que eu estou sonhando, quer dizer, eu lembrei muito de uma passagem do Morin, quando ele cita aquele poeta inglês lá, agora me fugiu, que ele diz assim, não suportamos muito a realidade, quer dizer, e esse é o papel da poesia, você é no outro lugar onde a vida acontece, e assim é na linguagem. Ela está fugindo do mundo, não, ela catava papel para segurar a onda dela e dos filhos, mas ela encontrava uma possibilidade de um deslocamento pela linguagem. Eu acho que foi a vida que ela encontrou, poeticamente, né? Já que eles tratam a escrita. Ela me lembrou muito a Estamira. Você lembra da Estamira? Assim, dessa vez, gente, são ambas agramaticais, né? Como diz a Júlia Kristeva, são agramaticais. A Kristeva utiliza esse tempo para pensar o Arthur, especialmente os diários do Arthur. O Arthur também escreveu diários, aliás, não diários, mas assim, cadernos, que acaba sendo diário, né? É diferente, porque a Arthur não colocava assim, dia tal, né? Então, não é diário exatamente, mas o tipo de escrita fica parecido, porque é muito de si ali, né? Muita subjetividade ali. E a Estevá diz assim, são gramaticalidades, não tem como a língua normal tentar localizar o que esses gênios fazem, né? O que eu coloco? Eu acho que a Carolina é isso, você tentar colocar em um lugar que ela é muito difícil do ponto de vista da poética, né? Porque, primeiro, ela não é analfabeta, mas ela não é escolarizada. Mas produziu uma coisa universal, ela foi traduzir, você citou aí 13 países, né, Josi? 13 países, vendeu... Perdão, 15 idiomas. 15 idiomas, quer dizer, é universal. Universal. Então, assim, isso é uma coisa primeiro que me chama muita atenção. Esse paradoxo de uma revoltada que, ao mesmo tempo, numa circunstância histórica do Brasil, que era um Brasil dos 50 anos em 5, JK, e ela como antimoderna, porque ela era antimoderna, porque o Brasil era antimoderno também, e acho legal você dizer assim, continua sendo antimoderno. Né? E aí, qual o lugar dessa escrita de revoltados hoje? E aí, eu, sinceramente, às vezes olhando, claro que nós estamos num paradoxo, né?
paradoxo não se resolve, mas contradições sim, onde você tem a retomada, eu diria assim, desses seres revoltados na cena política, seja nas mulheres, as negras, LGBTQI+, né, e aí mais coisas vão surgir para frente, essas classificações, você tem uma narrativa de visibilidade, e acho que é importante escrever, mas ao mesmo tempo são extremamente glamorizadas, assim, ou pela herança do politicamente correto americano, ou por outro lado do medo, mas faz uma discussão mais reflexiva do que significa esse lugar da vitimização na sociedade. E aí glamoriza, porque aí as editoras passam a publicar, a mídia começa a dar espaço, quer dizer, e você não entra imaginariamente com uma conquista daquele que sofreu fome, que é negro, sente. Bom, ele também não vai dizer, a mulher que sofreu violência, não quer esse lugar, é óbvio que vai ter que dizer que quer, porque conquistou. Ela conquistou esse lugar, né? Então, eu acho que a Carolina coloca essa coisa da experimentação para a gente, de uma poética, muito mais do que uma vitimizada. Ela era vítima, sim. Ela passou fome, ela era pobre, era favelada, mulher solteira, uns vizinhos que eram, parecem aquela coisa terrível, né, de uma vida daquela ali, quase como Sácia, né? A gente vivia no roubo, enfim, aquela coisa indigente realmente. Mas, ao mesmo tempo, coloca para a gente esse desafio contemporâneo, século XXI. A gente começa a querer experimentar uma solidariedade artificial, pela conquista do outro e não nossa. Né? O devir negro, como diz o Guattari Deleuze, é um devir de solidariedade de experimentação civilizatória, não é pela linguagem que o outro, né, de uma semântica social que está se experimentando de maneira performativa, que seja nos livros, que seja nas televisões, etc. E as pessoas começam a introjetar uma gramática nova por mera artificialidade, quando na realidade não é. Esses números que a Josi deu, se nós pegarmos aí, a maioria é negra ainda, vitimizada. Então, eu tenho medo disso, assim, da glamorização, e, em particular, a gente está com muito medo, estou aproveitando essa discussão aqui que a gente fez lá outro dia, lá no outro fórum de professores, a maioria que é professor e estudioso, são a maioria de pesquisadores, que é o seguinte: qual é o debate que nós vamos fazer de reflexão, muito menos militante, para pensar uma literatura de combate, que eu acho que é essa literatura que a Carolina faz, que não seja o lugar da vitimização, mas que seja o reconhecimento da vítima, do lugar da vítima, que tem vítima, né? Assim como tem mulher que leva porrada, tem gente que passa fome, está na rua, tem negra, que a maioria não é empregada, não está na universidade. Isso é vítima, não pode ser vitimização. Né? Por outro lado, como é que pega isso para não reforçar os discursos fascistas que estão se concretizando, principalmente nas universidades, onde colega nosso, muito conhecido recentemente, um mês atrás, foi vitimizado em sala, professor com mais de 30 anos de universidade, mais branco do que a Lília, ele dividiu a sala, como está aqui, né, e disse assim: você, menina branquinha, né, e ele foi denunciado porque ela disse que ele estava sendo racista com ela, porque ela era uma negra, ela não era branca. E ele é muito branco. E ele ainda sem gente disse: não, mas eu estou olhando aqui, você é branquinha. Quer dizer, então está uma situação, parece brincadeira, mas a gente não pode abrir mão disso. Então, acho que o escrito como da Carolina vem dessa... Desculpe, Jô, se estou me esclarecendo, mas já estou concluindo, Nada, dizendo assim que eu acho que é um lugar de esperança, porque sem essas pessoas a gente não estaria aqui, sabe? Assim, realizando situações de conquistas de pessoas de um lugar minúsculo, numa favela, na década de 50, onde o Brasil parecia ser o mais avançado do mundo, com JK, né? Contradições terríveis numa cidade como São Paulo. Favela, eu acho que é vizinho Tietê, né? Se eu não me engano, né? Quer dizer, tem aquela contradição ambiental. Nas margens. E ela, inclusive, mesmo que tinha essa crítica, mas ela adorava o Ademar de Barros, que era o maior ladrão que São Paulo já teve. Mas depois ela deixou de gostar. Ela rompe, é verdade. Ela briga depois. Então, assim, achei foi muito legal essa sugestão, quando você se dispôs a discutir isso. E tem uma frase dela que eu acho que a gente devia colocar assim no nosso... Ela diz assim, parece o Morin com a Reforma da Vida. Ela diz assim: eu fiz uma reforma em mim. É do primeiro para o segundo diário. Eu vou querer tratar as pessoas que eu conheço com mais atenção, quero enviar um sorriso amável às crianças e aos operários. Cara, essa frase, para mim, foi tão significativa, assim, essa coisa que você falou assim, do sintético, né, da linguagem. Eu acho que deveria colocar isso como autoajuda mesmo. Autoajuda é isso mesmo, Carolina de Jesus. Quais as reformas possíveis que eu posso fazer em mim para poder reformar a sociedade? Né? Talvez
É nesse sentido que eu acho muito otimismo a fala dela. Parabéns, Josi. Obrigada, Alex. Isso que você está falando, não sei, eu não conheço o livro, mas ela tem um livro chamado Provérbios, é capaz que esteja por lá esses aforismos que ela... Eu acho que ela é brilhante neles. Tipo esse daqui, gente, que eu sei que o Fagner vai falar, mas é só para ir recuperando o que eu prometi que eu não fiz, os trechinhos. Ela diz: suporto as contingências da vida resoluta. Eu não consegui armazenar para viver. Resolvi armazenar paciência. Quer falar, né, Fagner? Fagner, você que me meteu nessa enrascada. Fagner saiu da reunião, acho que ele não quer falar. Então eu queria saber se alguém quer falar. Lilian, vai lá. A Lília. Eu queria, na verdade, fazer uma observação ao que tu disseste, Josi, em relação à tua sensibilidade em se colocar num espaço de entre, né? Nesse espaço de entre que você me revelou aqui, eu não sabia que o IBGE considerava pardos também negros, né? Então, você conseguiu ficar nesse entre. Eu acho que você ficou muito bem você conseguiu andar muito bem por esse espaço, né? Esse espaço mar, que a gente fala lá no Japão, né? O entre. E você coloca da tua dificuldade em fazer essa leitura por não ter passado por isso. Eu achei isso muito legal, porque me parece que a gente está vivendo um momento em que as pessoas estão tomando para si certas opiniões, certas verdades, ou levantando frases de que tudo é possível, de que a pessoa se esforçando, ela consegue mudar de vida. E nesse sentido, para essas pessoas, é uma sequência. Não muda. Não muda. E a tua sensibilidade na banquinha de fruta, nossa, aqui, pertinho, ela é assim, porque a gente vê várias pessoas que descem para comprar fruta caracterizadas e já com uma postura ali de subserviência. Né? Isso a gente vê, né? Isso a gente começa a perceber. Quer dizer, aquela senhora que você viu, aquela moça com as laranjas, ali é porque ela estava do lado. Mas você já vê, por exemplo, aqui a pessoa ela não está muito altiva, ela já não tem altivez, ela já fica com aquela cabeça mais para baixo. Se você chegar perto, ela já te dá o lugar para você se servir, ela já, né? Então, assim, eu acho que ficou para mim, te ouvindo, da necessidade de a gente fazer um exercício de sensibilidade no nosso cotidiano. E tentar, de alguma forma, eu sei que é pouco, eu sei que isso é muito pouco, né? Mas a gente tentar cultivar esse olhar e essa gentileza, porque eu fiquei me perguntando assim, como para essa moça representou o teu gesto ali? Porque ela ia esperar. De repente ela se viu contemplada com isso e ela seguiu a vida dela, né? Então, acho que esses pequenos gestos, eles vão acabar fazendo diferença. Quero eu crer nisso, né? Mas eu gostei muito, é um prazer te ouvir, Josi. Ah, obrigada. Pois é, isso que você falou é super importante, Lilian. O exercício da nossa sensibilidade, porque ela está embotada. A nossa sociedade escravocrata embotou a nossa sensibilidade. Ela fez a gente comer e deixar os restos da comida para os empregados domésticos comerem depois que a gente come. Eles não podem comer junto, eles não podem comer a mesma coisa, se tiver pouco, a gente vai comer, eles vão ficar sem. Né? E lendo Carolina, eu pensei, que sociedade incrivelmente injusta é a nossa, que uma empregada doméstica ainda vive melhor e come do que aqueles que não conseguem ser nem empregados domésticos. Quer dizer, o pior tipo de serviço, que é você ser praticamente escravo de uma família, ainda deixa alguém em melhor situação do que se ela não tiver nem isso. Né? Um preto pobre, um miserável. É uma sociedade fracassada do ponto de vista social. Ninguém quer falar? Tá todo mundo. Eu deixei todo mundo borocochô, eu já sei. Não, eu queria
Peço perdão, eu estou caindo e voltando, é porque está com problema no meu computador, então eu vim para o celular, mas achei linda essa intervenção, ainda bem que está gravada e vai ser disponibilizada em breve. Eu estava... Bom, sociologicamente tem muito a se dizer, né? Assim, hoje temos 13 mil favelas no Brasil ainda, né? Algumas com 250 mil moradores, entende? Maior do que Rodolfo Fernandes, né, Alex? Sacanagem. Maior do que muitas cidades, né? É uma cidade, na verdade. A Rocinha, por exemplo, né? É uma cidade. Na verdade, o lugar onde ela cresceu, a favela onde ela foi descoberta, entre aspas, né? Que você colocou, não existe mais, né? Ela foi desocupada e tal. Favela, foi aí que eu descobri que favela, na verdade, era o nome de uma graminha, de um matinho que crescia naquele lugar, naquela favela, que eram as favelas, que era chamado de favela. E aí deu-se o nome de favela a todas as ocupações nesse sentido. Mas, o que mais? É engraçado porque, bom, assim, a questão do escravagismo é tão gritante, né? Porque tem apartamentos novos hoje no Brasil que ainda são construídos com a senzala, né? Assim, não são apartamentos antigos, né? São novos. Você tem o quartinho lá de trás, que é tal, etc. Quer dizer, você vive numa... A gente tem 500 anos de descobrimento, né? Sei lá, 520 anos de conquista, né? E aí você tem 350 anos de escravidão, então você só pode formar uma sociedade ontologicamente escravocrata. Quer dizer, no próprio, é constitutivo do nosso ser, a escravidão. Por isso que o Gessé cunha a expressão da ralé, porque a ralé substitui a escravidão no sentido de que você tem que manter a base que mantém a estrutura escravocrata. Já que não pode mais ser os negros escravizados, você põe a ralé, você acrescenta mais assalariados que vivem com uma miséria de um salário mínimo, que é a grande maioria do povo brasileiro. Né? Então, assim, sociologicamente tem muito o que se falar. Mas eu queria falar uma coisa que a Lilian colocou, que eu achei... e outra coisa que a Lilian colocou que eu achei interessante é que a mobilidade social, realmente, ela demora muito. Ela demora cerca de 8 a 9 gerações no Brasil. Né? Então, essa não só no Brasil, assim, quer dizer, os países que abraçaram o neoliberalismo, como a Inglaterra, os Estados Unidos, têm os mesmos problemas de ascensão social, ou seja, várias gerações, quer dizer, eles retornaram à década de 70 nesse sentido. Como é que se chama? A mobilidade social é de 8 a 9 gerações. Né? Hoje eu estava vendo na Folha de São Paulo a moça que homenageou, que se formou em medicina e homenageou o pai com ela se levantou com uma enxada na mão, assim, para se formar em medicina, porque era a primeira da família que tinha um diploma, que ela é a primeira pessoa da família a romper esse padrão, né? E a conseguir essa mobilidade social. Então, pensemos que a família dela é negra, pensemos as gerações que chegaram aqui, então ela é a primeira, ou seja, pensemos os 500 anos de geração, sei lá, 350 anos de gerações e gerações da família dela que chegaram até que ela pudesse um dia se formar na Universidade de Medicina de Minas Gerais, na Universidade Estadual de Minas Gerais, em Medicina. Mas uma coisa que a Lilian me chamou a atenção, que eu gostei bastante, é a ideia do entre, né? Essa ideia do entre, eu acho que ela se angustia muito,
é muito angustiante para ela viver esse entre, ou descobrir esse entre, né? O Freud já pensava isso sobre a ideia do infamiliar, né? Eu tenho uma impressão que ela vai se infamiliarizando com uma posição dela, né? Porque, por exemplo, ela passa de uma casa, um quarto de despejo para uma casa de alvenaria. Ela tem toda uma trajetória de quem está nesse. Inclusive, a escrita dela é repleta desses entre lugares, né? Por exemplo, ela diz assim, numa entrevista na Folha de São Paulo, ela diz sobre a casa de alvenaria que estava para ser lançado. Ela diz: não estou tranquila com a ideia de que devo escrever o meu diário da vida atual. Escrever contra a burguesia, eles são os poderosos, eles podem destruir-me. Entende assim? Ela vai, e essa frase consta da primeira. Aí ela diz, no final, ela diz assim: eu não queria fazer isso, mas como Audálio quis, seja feita a vontade dele, né? Então ela vivia nesses dois entres. E quando você lê aqui, por exemplo, essa parte que diz assim, no dia 5 de junho, mas eu já observei os nossos políticos. Para observá-los, fui na Assembleia, a sucursal do purgatório, porque a matriz é a sede do serviço social no Palácio do Governo. Foi lá que eu vi ranger de dentes, vi os pobres sair chorando. E as lágrimas dos pobres comovem os poetas. Não comovem os poetas de salão, mas os poetas do lixo, os idealistas das favelas. Um espectador que assiste e observa as tragédias que os políticos representam em relação ao povo. Quer dizer, essa linguagem para mim, é altamente rebuscada. Quer dizer, é de uma beleza formal muito grande quando ela usa os pontos, por exemplo. Não é de graça que ela usa esse ponto. Ele tem uma referência, ela quer marcar os parágrafos com a força, né? Foi lá que eu vi ranger de dentes, ponto. Vi os pobres sair chorando, ponto. Entende? Ela quer marcar essas e ao mesmo tempo no mesmo livro ela tem frases muito mais informais, muito mais coloquiais, entende? Ela vive entre esses mundos. Mas o que eu acho interessante, muito interessante, é que ela é uma coisa que eu li na Bell Hooks, lá no Ensinar a Transgredir, que é a teoria, a escrita como lugar de cura, né? Quer dizer, a teoria pode ser um lugar de cura. Como assim um lugar de cura? Porque através da teoria desculpe, eu vou passar. É a partir da teoria que eu vou me constituindo, me compreendendo. Né? E ela foi por meio da escrita que ela vai se constituindo, enquanto vai se curando da cultura e vai se constituindo enquanto Carolina de Jesus. Depois a gente continua. Fagner, não era para interromper você, não. Era só para avisar que já tem uma pessoa na fila para todo mundo. Eu sei, mas é porque Kênia tem que sair, eu já sei, exatamente. Ah, tá bom. Então vai, Kênia. Fala aí. Na verdade, é que eu tenho um compromisso e eu tenho que sair agora porque eu tenho que buscar a Carol da escola, a Carol e não a Carolina. E aí vai ficar gravando. Eu acho que eu demoro uma meia hora para ir voltar. Se vocês terminarem, quando eu chegar, eu desligo a gravação, não tem problema, ok? Eu não vou fechar o computador, não. Tá mas bom. Eu adorei a discussão, foi ótimo. Mas eu estou agora já. Então Kênia, só antes de você sair, eu só queria dizer uma coisa para a gente pensar como grupo mesmo de pesquisa, que é muito sintomático que a gente leia tão poucas mulheres, e eu acho que a primeira mulher preta que a gente leu foi ela. Ela inaugura também uma nova era para o Marginalia. Mas você lembra? Foi assim, quando a gente estava escolhendo o livro, foi essa preocupação, foi daí que surgiu.
o porquê ser Carolina de Jesus, Carolina Maria de Jesus. Foi esse o mote, né? Porque a gente já tinha escolhido alguém, acho que era um homem, aí você disse, não, tem que ser uma mulher. E aí começou as digressões, quem é que a gente vai, e foi nela. Mas tem a outra, como chama, maranhense, que é mais anterior ainda. Esqueci o nome dela, meu Deus. Mulher Maria Preta? Firmina. Maria Firmina. A gente podia ler Maria Firmina também, acho que é uma viagem. Bem sociológica, bem assim, histórica, é também interessante. Eu sou a favor. Bora, então tá bom, eu vou deixar Eu também. vocês. Tá bom. Boa sorte, Kênia. Obrigada. Obrigado. Só vou recuperar aqui a citação que a Alex fez e que, só Lilian, só antes de você ir, só para dizer que combina com o que você falou. A citação que a Alex lembrou é quando ela diz, eu fiz uma reforma em mim. E ela continua dizendo assim, quero tratar as pessoas que eu conheço com mais atenção. Então, eu acho que tem tudo a ver com a sua fala, Lilian. É isso que a gente tem que fazer mesmo. A Ana Laudelina levantou a mão também. Fala, Ana. Oi, bom, eu queria agradecer pelo convite, eu não sou do grupo, mas eu recebi o convite, falei, eu vou chegar lá saber, porque esse livro é muito interessante e gosto muito de ouvir a Josi falar. E que bom estar perto de você. Ana, você fechou seu microfone está fechado. Então, vocês não ouviram nada do que eu falei, é isso? Não, você falou que gostou de estar com a gente. Então, isso, gostei de estar com vocês. E achei interessante, principalmente, que você vai fazendo vai entrelaçando, né, a história de uma mulher negra com a história da sua vida, né? Eu acho que a gente precisa fazer esses espelhamentos sempre, quando a gente estuda a história das mulheres e a história das negras, enfim. Eu acho que é importante atualizar, né? Eu acho que esse tipo de literatura, ela tem também o papel de trazer para a atualidade. Acho que todos falaram nesse sentido e gostei bastante dessa tua perspectiva de ficar atualizando. Curiosamente, eu estou fazendo a orelha de um livro que não é de uma preta, é de uma branquíssima, mas que viveu nos anos, que era mocinha nos anos, que era menina nos anos 50, e que viveu a fome, mas num contexto rural. Uma família que estava sempre sendo despejada dos espaços, porque tinham aqueles trabalhos precários, né, como trabalhador rural precário, e com todas as desgraças que essa situação tem relação, né? O alcoolismo, escravagismo velado, né? Escravismo velado. Então, assim, achei bem curioso e queria até indicar depois. Eu vou pegar aqui que eu não sei o nome, peraí. Queria registrar, enquanto a Ana vem, que temos também a presença de Olga Conde, jornalista lá de São Paulo. Olga. Bem-vinda, Olga. Tudo bom, Olga? Bem-vinda. Volte sempre. Então, Fala. o nome da autora é Yves Menon, porque eu estou falando desse texto, além de ser porque eu estou fazendo a orelha, porque eu acho que é interessante, porque une, né, fazer uma ponte aí com Carolina, com o quarto de despejo, une o rural com o urbano com o rural, né, numa mesma questão, que é a questão da fome. Recentemente também a Tânia me mandou o livro Geografia da Fome, né, do Josué. E então acho que assim, e hoje o que se está vivendo é a fome novamente. Acho que é muito importante a gente voltar a falar da fome. Eu não sei como sem essa pecha de vitimização, mas ela é real, né? Hoje eu ouvi um depoimento de uma pessoa que eu conheço que me disse que, aí do Brasil, que me disse que compra marmita e divide para 2 dias, porque não consegue pagar todos os dias a marmita.
Então, compra uma marmita, que deve custar, sei lá, 10 conto, alguma coisa assim, e guarda metade para no dia seguinte comer, né? Então, uma pessoa, assim, conhecida, né? Então, é uma realidade que, para nós, da classe média, sei lá, é escondida, né? Mas, como alguém colocou, essa é a base da pirâmide no Brasil, né? Então, acho que a gente realmente tem que voltar a pensar, a falar, a problematizar a fome, e esse livro é muito especial nesse sentido. Então, o outro livro que eu estou falando é de Yves Menon, que ela é do Paraná, essa experiência toda que ela teve na infância, que é um livro também autobiográfico, acontece no Paraná, né, no rural, e o nome do livro é Asas de Terra e Sangue, editora Arribaçã, da Paraíba. Então, eu estou dando um toque assim que esse livro vai sair daqui a pouco. Eu acho que tem uma conversa muito boa com o quarto de despejo. Então, muito obrigada aí por permitir que eu participasse. Um Sempre, abraço Ana. a todo Você faz mundo. parte aqui da história e do coração de todo mundo aqui. Então, não é do marginal, é por mero acaso. Fala, Alex. Não, se tiver outra pessoa que queira falar, eu falo que dá uma informação também. Eu ia Vai lá, só Ângela, concluir. falo depois. Pode falar, Ângela, falo depois. Posso falar? Eu não li Carolina de Jesus. Acredito que talvez eu não vá nem ler algum dia. Por opção, né? Eu sei disso. Agora, eu li bastante o entorno, né, de Carolina, como é que está hoje a exposição no Instituto Moreira Salles e tudo mais. Aí eu estava lendo que tem uma escritora chamada Carola Saavedra, que ela narra uma coisa interessante da vida de Carolina, é que ela se encontrou uma vez com Clarice Lispector. E chegou para Clarice Lispector e disse, não, né? Disse, como você escreve elegante? Né? Como você escreve elegante? Então, isso quer dizer o quê? Antes de qualquer coisa, que ela lia os contemporâneos dela, quem estava ao redor, né? E a gente fica, às vezes, se colocando que ela era semi-analfabeta, mas é só uma questão da escrita dela vir rigorosamente da oralidade. Mas ela não deixava, disse que ela andava sempre com um dicionário. Sim, aí Clarice responde a ela e disse, como você escreve verdadeiro? Quer dizer, existia, né, uma sabia da outra e uma lia sobre a outra. Então, eu acho que essas questões que às vezes a gente coloca de forma preconceituosa ou, né, pré-determinada de um analfabeto, e não ser uma pessoa que se informa e que apenas traz uma outra questão da linguagem, não da norma culta, e sim o peso e a força da oralidade. Eu vi uma vez uma entrevista da Conceição Evaristo, ela dizendo que ela poderia falar um assunto com a mãe dela e a mãe dela ia só fazer um xixo assim na boca. Ela disse, como é que eu chego isso na literatura? Então, isso é difícil. Então, essa transposição da oralidade que a Carolina fez o tempo todo, que é a transposição né, para a escrita, então, isso também é muito forte, isso é muito... E não é todo mundo, vamos dizer, como você falou, Josimei, que ganhou o prêmio, ele do Itamar Vieira. Itamar Vieira Júnior. Eu estou dizendo, ele usa um artifício. É realmente um outro tipo de escrita, né? E parabéns, Perua. Obrigada. Isso que a Ângela falou realmente é importante, talvez faltou a gente dizer isso, que ela lia muito mesmo, lia livros catados, né, no lixo e ganhados, mas ela lia. E ela dizia que o ideal dela era ler. Todo mundo tinha um e o dela era ler. E outra coisa, comentando também isso que você está falando, Ângela, que ela tem, para mim, uma capacidade de reprodução de diálogos excelente, como você falou mesmo. Quando ela coloca diálogos, ela coloca a quantidade justa de palavras,
né, o tamanho necessário da frase, e a leitura do que ela escreve mostra que tem um ritmo ali naquela escrita, por isso que prende. Eu li o livro de uma sentada, mesmo doendo, eu só parava para respirar porque faltava o ar. Então, isso que a Ângela falou, foi uma coisa que me chamou a atenção, Josi, assim, quem ela lia, né? Porque o tempo inteiro ela se remete a essa coisa da leitura. Ela diz assim, por exemplo, tem uma frase que ela diz, assim, no primeiro diário, ela diz: não sei dormir sem ler, gosto de manusear um livro. O livro é a melhor invenção do homem. Eu fiquei pensando, quem a Carolina lê, cara, assim, né? Porque é uma coisa sofisticada do ponto de vista do estilo, né? O estilo, inspiração dessa veia que ela tem. Eu tenho uma curiosidade, por isso que eu queria, com esse podcast que você sugeriu, Josi, acabou o cara não falando? Não sei se você viu alguma coisa nesse sentido. Eu vi, eu acho que na fontes e tal. Abertura da Casa de Alvenaria, eu acho que a Conceição Evaristo fala alguma coisa. Eu lembro que dizem que ela lê Camões, por exemplo. Gosta de ler Camões. Ela gosta muito de poesia, ela lê Camões. Só que eu não destaquei essa fala, então não sei onde está isso. Mas talvez essa fosse que era ela bem chamando a variado. atenção da oralidade também, né? Que ela não sei se transfigurando, não sei se seria a palavra, mas acho que foi isso que você usou, né, Ângela? Transfiguração, não sei se foi isso que você falou. E por isso que tem ritmo, né? Você disse que é muito organizado, lhe pega, você lê rápido. Mas eu estava pensando, Josi, agora na outra coisa também. Ela lia muito jornal, viu, Alex, também. Jornal também, né? Lia também muito. Tem essa objetividade também, né? De se atualizar. Por isso, talvez, essa coisa dela estar sintonizada com os problemas, né? Conjunturais da cidade, inclusive da favela, porque o movimento lá urbano, universitário de organização das favelas foi a partir do livro dela, inclusive. Bom, pelo menos diz aí, precisa estudar, não sei. Mas é dito isso, o Audálio diz isso na apresentação do livro, né? Que o MUB, que é um movimento importante das favelas lá, começou na universidade e aí foi a partir do que o livro gerou. Mas, assim, estava lembrando que também tem uma francesa, né, que publicou, fiquei curioso ler esse livro, que chama-se Carta a uma Negra, publicado em 60, eu até baixei no Amazon hoje em função da tua exposição, José, mas aí não dava tempo para ler, que também é um diário. E você vai ver a diferença, assim, eu li 10% na realidade lá, você vai ver a diferença do estilo. Primeiro, a outra já é alfabetizada, mas ela é uma empregada doméstica antilhana, e ela mostrando um pouco a situação das antilhanas domésticas sofrendo na França, né? Nas casas dos senhores. Não foi ela que teve coragem de escrever porque tinha lido Carolina de Jesus? Essa mesmo. Exatamente, está publicado pela Todavia, 20 e poucos paus, está barato, inclusive, o e-book. Então, quer dizer, é um livro de uma repercussão impressionante, né? Assim, para o outro, essa transformação que tem o outro distante. Agora, eu fiquei pensando, assim, a partir do que você falou, e Ana agora apresentando essa outra escritora, e enfim, falando da fome, né? Quando você diz que é preciso passar pela fome para poder descrevê-la, né? Saber o que é a fome para saber descrevê-la. Eu fiquei pensando na cachorra-baleia do Vidas Secas, que eu acho a pessoa mais humana e mais revoltada do romance. Eu sempre achei isso. E por isso que a gente sofre muito, né? Quando no filme e no romance ela vai morrer, né? Tem que ser morta. Porque, assim, como diz o Renan ontem, que eu achei interessante, não sei se vocês viram na Folha, ele chamando a atenção, que o Bolsonaro é como o Fabiano do Vidas Secas, que quando ele chega na cidade, em casa, ele baixa a porrada nos meninos, né? E na senhora, mas quando chega na cidade, amarela para o soldado amarelo. E, na realidade, e quando você olha do ponto de vista das personagens ali, que se diferencia do ponto de vista da humanidade, só tem a baleia como existência. E eu fiquei pensando, por que eu estou falando isso? Não sei se estou viajando demais. É como se a Carolina de Jesus fosse a baleia naquele lugar ali de insuportabilidade humana. E ela encontra na escrita essa dimensão de um sonho, portanto, de utopia. Né? Quer dizer, por isso que eu acho que o devir é um devir outro sempre, né? Quer dizer, pouco importa se é mulher, negra ou não. Porque também você tem uma quantidade de negros que também tem uma cultura escravocrata, ontológica, como chamou Fagner, né? Quer dizer, você vai dizer, não, é por conta da cor. Claro que a cor é muito pior nesse país, e principalmente quem é favelado e pobre morre muito mais fácil, né? Veja, por exemplo, o filho dela foi chamado à delegacia com 9 anos de idade.
Você imagina a quantidade de outros filhos lá que foram, inclusive, mortos, certamente, né? Enfim. Mas eu não sei se você lembra, Alex, ela também disse que ninguém que mora na favela gosta de morar na favela. Não, claro, sim. Eles não têm Sim. opção. Claro. Isso. Ela não idealiza, ela não tem saída. Não tem saída. E a questão é que talvez eles se anestesiem e dizem é isso mesmo, é por isso que tem tanto alcoolismo, né? E no caso dela, ela opta por não beber. Isso. Ela opta por encarar aquela realidade de frente, né? E a maioria busca outras vias de escape. Sim. Aí, sabe o que é que eu lembrei do Ivan Bistrina, que é muito citado por Noval Baitello, quando ele fala que os estados alterados de consciência, eles são imprescindíveis para a gente suportar a dureza da realidade. E são 4 os estados alterados de consciência. O sonho, quando você está dormindo, né? O sonho, não o sonho acordado, o sonho dormindo, a loucura, a droga e a arte. Sim. E os favelados iam para a droga, o álcool. Ela ia para a arte. Era assim que ela alterava a consciência daquela realidade duríssima que ela vivia. A Estamira, lembra que ela viveu no lixão a vida inteira, né? Ela era Tudo bem esquizofrênica, né? Pior ainda, né? O estado alterado de consciência dela era a doença mental. E tinha mais, a Estamira adorava um álcool, diferente da Carolina, né? Pois é. Agora vejam que... E os amores, Josi? Vamos fazer fofoca. E os amores da Carolina aí? Como é que foi? Porque ela tinha 3 filhos, meu. Tem uma coisa, não quero marido. Ela não fala, ela não quer casar. Ela era muito libertária como mulher individualmente, né? Mas a Conceição Evaristo fala que ela expressa muito preconceito com relação às mulheres que não têm um comportamento moralmente aprovado pela cristandade. Então, a mulher casada não pode ter amante, né? A mulher não pode se prostituir. Agora, ela diz, ao mesmo tempo, que a mulher livre pode fazer o que ela quiser, pode até ser como carta do baralho, passando de mão em mão. Ela fala isso, mas, ao mesmo tempo, ela demonstra, no meu ponto de vista, a Conceição não fala isso, um machismo grande com as mulheres. Porque ela diz que as mulheres é que têm a língua venenosa, as mulheres é que não prestam, as mulheres é que transformam a vida dela no inferno ali. Ela fala muito, muito mal das mulheres da favela. E eu acho que isso voltando para os dias de hoje, espelhando, né, como disse a Ana Laudelina, isso é o que as mulheres fazem ainda hoje em dia. Isso é o patriarcado que, digamos, orienta. Né? Nós vamos nos dividir, nós mulheres vamos ser as maiores inimigas das mulheres, e assim a gente nunca vai conseguir fazer uma força política mais homogênea, e ela faz isso, né? Sem perceber, sem saber, mas ela faz. Ela é muito cruel com as mulheres da favela. Você imaginar você vender 100 mil livros em 1960, no Brasil, Isso é muita coisa. Sim, só que eu ia dizer isso para comentar o que você falou, eu esqueci, que ela não fala quem são os pais das crianças, e ela diz, inclusive, que foi visitada pelo pai da Vera Eunice, que é um homem rico, que não dá dinheiro, a filha vive morrendo de fome, vive doente, ele não dá dinheiro para sustentar aquela criança, e ela prometeu para o pai que não ia dizer nada, e ela não disse. Não disse quem é o homem, porque ele dá 120 cruzeiros por mês, sendo que o quilo de arroz é 130 cruzeiros. Esse homem não merecia ter ficado protegido. Entregar, Maria da Penha. Né? Maria da Penha que não existia, né? Não existia. Tascá-lo uma pensão. Se hoje ainda não tem amparo contra isso, né, contra essa violência, quanto mais na época. Sei lá, mas alguém quer falar alguma coisa ou vamos encaminhando já para os finalmente? O livro, Jô, só o título, chama-se Uma Carta a uma Negra. Uma Carta a uma Negra. É de Françoise Egot, acho que é assim que pronuncia, Françoise Egot, E-G-O. Françoise Egot. Vamos atrás dessa literatura de preta, né? Precisamos valorizar e entender, né, esse mundo que a gente não entende mesmo. Ana, eu estava relembrando da sua colega, lembra aquela que fez um trabalho sobre a Benedita? Lembra dela, que era orientanda da Norma? Não foi ela, né? Aquela da PUC.
Eu lembro que tinha uma orientando a Norma Teles, né? Não sei se você conheceu, Josi, Não. Você chegou, acho que ela tinha acabado, né? Era uma baixinha. Ela também era, a Benedita, eu acho que era uma escritora negra, brasileira também, né? Das Malditas do Brasil, pouco conhecida. Ela fazia uma tese lá na Alta de Souza era negra também, né, Ana? Assim como Machado de Assis, você está sem microfone, Ana. Só mais recentemente é que tem sido dito que ela era negra, porque houve um apagamento, houve um branqueamento, inclusive imagético visual, né? Nos desenhos, nas pinturas e tudo. Não era interessante que ela fosse negra, né? Para a memória do Estado branco. Assim como Machado de Assis, né? Ele também foi branqueado nas representações da imagem dele. Bitita, esse nome é tão bonito, Bitita. Bitita. Bom, era isso. Eu, por mim, estou bem... Tudo bem, Josimei Costa. Para nós, as contribuições foram ótimas. Ninguém quer dizer mais Foi nada? lindo. Não? Tá bom. Muito bom. Tchau, Bitita. Ficou faltando só. Eu acho que a Olga queria falar alguma coisa. Olga quer falar? Está sem microfone, Olga. Está sem microfone. Vou ver aqui, talvez. Isso. Queria agradecer participar desse grupo, achei muito interessante a exposição da Josi e também a participação de todos nesse tema que é importantíssimo, né? Impressionante como eu, na verdade, conheci o Audálio muito aqui em São Paulo, né? E acho que ele lutou uma luta que Josimei não colocou, que foi a de provar que ele não era o autor do livro. Tá? Porque ele foi acusado inúmeras vezes de ter escrito a escrita da Carolina, coisa que ele dizia, não, gente, não fui eu. Ele escreveu milhares de casos, nossa, ele lutou durante muito tempo, foi uma luta acirrada mesmo, porque muita gente escreveu dizendo que é impossível que essa neguinha tenha escrito isso, uma analfabeta. Né? Então, acho que ele é representante de uma geração de jornalistas que está morrendo hoje em dia, porque está morrendo por causa da idade, né? É toda gente que já está beirando os 80 e que, infelizmente, não foi substituída, né? Enfim, os novos jornalistas, a imprensa, ela está sem espaço, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. E, enfim, esse é um tema também que seria interessante de ser discutido aqui. Aliás, a Josimei também tem estudado essa área, porque a Josimei estuda tudo, não passa nada por ela. Olga, eu diria que esses jornalistas assim desse tipo, eles estão migrando para outras plataformas, sabe? Não os jornais, os grandes jornais, infelizmente. E aí eles atingem um público menor, mas os podcasts estão recuperando essa tradição. Eu, de vez em quando, indico alguns aqui para o grupo do Marginália, mas tem, por exemplo, o Foro de Teresina, né, que é da revista Piauí, que eu acho genial, é semanal, e tem um de reportagens longas, chama Rádio Escafandro, que é feito por um jornalista que me parece jovem, o Chiaverini. Gente, as reportagens. Ele tem uma série sobre favelas e sobre os evangélicos que dominam as favelas agora, no Rio de Janeiro, que começou, está no primeiro episódio, mas é uma coisa impressionante, reportagem investigativa da melhor qualidade. Então, eles, infelizmente, não são mais os grandes veículos. O podcast da Piauí eu até conheço, mas eu ia me queixar até dessa ausência. Né? Por exemplo, fez reportagem de favela, que o Audálio, na verdade, conheceu a Carolina porque ele falou, vou ficar uma semana na favela e quero fazer uma reportagem sobre a favela, né? Como é viver na favela. E aí a gente não vê mais isso. Bom, a gente não vê isso mais na imprensa escrita. É isso na imprensa escrita, isso. Isso. Como é que é o nome? Esse chama Rádio Escafandro, está nos tocadores todos. Essa série de que eu estou falando, ela foi feita de uma forma colaborativa. Tem 3 jornalistas trabalhando na reportagem e eles entrevistam gente que está profundamente metida no tráfico na favela e que domina a favela agora em nome do Senhor.
Olha. Né, e criam, inclusive usam, é muito curioso, porque usam essa facção que agora está dominando, eu não lembro o nome, ela usa uma nomenclatura ligada ao Estado de Israel. Uau! Mas eles são evangélicos, é uma coisa muito impressionante. A reportagem posso deixar aqui também, se for o caso, nas descrições aí do vídeo, mas eu também mando para quem quiser por alguma mídia social para vocês conhecerem. Ah, legal, então. Legal. Então, muito obrigada a todos. Até a próxima. Gente, será que eu poderia aproveitar só para fazer um convite? Claro. No sábado agora, dia 25, deixa eu ver que horas, 14h30 do Brasil, temos o Café Literário, que acontece aqui em Portugal, na Quinta dos Girassóis, e que é uma quinta, né, que tem um projeto cultural e articulado com a UFRN, com a UERN, e agora com a Universidade Aberta de Lisboa também. E eles vão trazer uma professora da Universidade Aberta de Lisboa, que recém doutorou-se com um livro sobre imigrantes mulheres, né? E esse é um livro todo autobiográfico, eu estou bastante curiosa, embora não saiba nem se eu vou poder ir, mas eu estou bastante curiosa, porque é um livro todo, assim, escrito a várias mãos, né? São várias mulheres falando da experiência migratória, né? Então, faço convite, não é propriamente literatura estrito sensu, mas como é autobiografia, dá para colocar dentro desse guarda-chuva. Então, eu coloquei no grupo, né, qualquer coisa, eu vou colocar aqui o nome, e, enfim, apareçam, tá? Todo mês tem uma... eu ia falar que saí, e não saí. Todo mês tem uma... ia dar tchau. Todo mês a gente tem uma programação nessa Quinta dos Girassóis, que é sempre uma pessoa de Portugal, né, um professor, que pode ser de sociologia, de qualquer área, que apresenta um livro. E agora começou pessoas que apresentam sua própria obra. Então, está bem interessante. E tem espaço também para debate, tá bom? Obrigada. Legal. Obrigado, e parabéns. Valeu. Tchau, Beijo. tchau. Abração. Tchau. Se cuidem. Tchau, gente. Beijo grande. Obrigada por tudo. Tchau. Oi, Josi. Desculpa, hoje eu estava meio com dor de cabeça, não estava conseguindo pensar direito, mas gostei bastante. Bem, mas está gravando. Agora foi, beijo, tchau. Querido. Tchau.